Estamos começando mais um Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 1º de julho. Já começamos um novo mês e eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Antes da gente começar, eu quero lembrar você que a minha parceira Betfair disponibiliza R$2 de bônus no sábado e no domingo, totalizando R$4, R$2 por dia, para novos e antigos clientes da Betfair para você fazer a sua fezinha. Então, se você não tem conta na Betfair, clica ali em novo cliente, e se você já tem conta na Betfair, clica ali em cliente existente para você ter acesso ao bônus. Lembrando que ele não é cumulativo e ele expira em 24 horas. Então, todo sábado e todo domingo a Betfair vai te dar R$2 por dia para você aproveitar o final de semana. Clica no link aqui na descrição e aproveita. Começamos o nosso sábado com River Plate e Barracas Central. Se não me falha a memória, o time do Barracas Central era uma equipe de divisão inferior que acabou conseguindo subir nessa temporada, por isso eu tenho pouco histórico do River Plate com essa equipe e eu tenho uma cotação do River de 1,44. O que explica essa cotação mais esmagada? Essa cotação chegou a bater aqui, deixa eu ver, 1,50. O que explica essa cotação mais esmagada? Primeiro, o River é líder isolado da competição com 10 pontos para a segunda equipe, segundo colocado. O River acabou de se classificar em segundo lugar para oitavas de final da Libertadores, o time cresceu muito, a mudança no seu estádio, o Monumental, foi uma mudança muito bem elaborada, algumas pessoas até têm reclamado de preço de ingresso e tal, mas o time do River me parece que ficou muito mais forte dentro de casa, porém esse jogo é fora de casa, eu só estou falando da campanha. O River é uma equipe que não toma tantos gols, foram 13 gols tomados apenas em 21 jogos, e o seu adversário ocupa a 20ª colocação, tá? Então não me parece outra coisa a não ser isso, tá? Questão de tabela e força do time. Dentro de casa, o Barracas Central tem 3 derrotas apenas, porém também apenas 4 vitórias. Não é uma equipe tão fraca em casa. A gente já vai falar sobre isso. E fora de casa, o River é o melhor visitante com apenas 2 derrotas, 7 vitórias em 11 jogos, vem de 2 jogos de invencibilidade. No geral, o River não perde, se eu não me engano, a 8 partidas, incluindo 2 jogos da Libertadores, tá? O confronto entre eles, como eu falei, tem pouquíssimo histórico, ó. Foi recente, uma na Copa, e no jogo de ida, na casa do River, 2-0, tá? Então, confrontos recentes, porque o Barracas Central, pelo visto, não frequentava tanto as divisões superiores. Como eu falei, o River tá aqui a 8 jogos de invencibilidade no geral, incluindo 3 jogos de Libertadores, né? Cristal, Fluminense e The Strongest. Porém, quando eu filtro o River fora de casa, aí eu já tenho aqui poucas vitórias do River Plate. Vou ter 2 vitórias aqui, uma contra New Old Boys e Huracan e uma aqui em cima contra o Banfield, mas eu tive também 2 empates, 2 derrotas e mais um empate. O Barracas Central, no geral, não é uma equipe de muita vitória, mas não tem tantas derrotas. Uma derrota fora de casa para o Estudiantes e uma derrota dentro de casa para o Defensa e Justiça. Quando eu filtro dentro de casa, o Barracas Central também tem uma margem sólida. E olha só que interessante. Pegou o Rosário Central, que é uma equipe de cima da tabela, o São Lourenço, que é uma equipe de cima da tabela, e mesmo assim ele conseguiu sair bem, tá? Então, a primeira opinião, né, a primeira vista, olhando essa cotação do River, eu acho que essa cotação está baixa. Por mais que eu tenha um adversário que está na parte de baixo da tabela, eu acho que é um adversário difícil de se bater. Porque, como a gente viu aqui, o time do Barracas Central em casa, ele sofreu 10 gols apenas em 11 jogos. Ah, é uma média de 1 gol por jogo. Sim, é uma média de 1 gol por jogo, mas não foram tantos gols assim, tá? Barracas tomou muito mais gol fora de casa. Então me parece uma equipe difícil, cascuda. Não tô dizendo que o River não vai vencer, mas me parece ser uma equipe um pouquinho mais cascuda, tá? No PDF de apoio a gente consegue ter um filtro um pouco melhor de como o River Plate está fora de casa. Saiu na frente em quase 75% dos jogos, isso é excelente. Para você que busca trabalhar os primeiros tempos aqui no trade, é muito bom. A porcentagem de vitória do River é alta, o time não falhou em marcar em nenhum jogo fora de casa e em 55% dos jogos não sofreu gol. Defesa sólida, ataque que passa muita confiança. O Barracas Central não tem tantas vitórias, é um time que chega a quase 50% de ser o primeiro a marcar, também é um time com determinada iniciativa, não sofre tantos gols, número de gols sofridos muito parecido com o do River, tá? E falhou em marcar aqui, obviamente, numa quantidade maior. Por quê? Porque é uma equipe de nível ofensivo mais reduzido. Em relação à média de gols, olha só, a média de gols marcados pela equipe do
do Barracas não passa de um gol por jogo. Então é uma equipe que a gente não pode contar tanto assim com gols no plural, tá? Já o River fornece pra gente a opção de mais gols ofensivamente, mas não cede tanta oportunidade na defesa. Primeiro tempo do River é superior, não tanto, mas pouco mais de vitória, pouco mais de gols marcados, bem menos gols sofridos e um pouquinho menos de derrota. O segundo tempo do River é que me chama a atenção, uma equipe muito mais sólida defensivamente, mesmo que o número de gols de gols sofridos tenha aumentado um pouquinho, na relação de gols marcados acaba continuando sendo baixa. O número de vitórias é muito maior do que o adversário, porém o Barracas tem um número de derrotas pequeno, chega a ser inferior do que o do River. O número de gols sofridos também é inferior, ou seja, de novo se mostrando ser uma equipe muito sólida defensivamente, muito difícil de ser batida. E a bola aérea da equipe também é muito forte. Isso significa que podemos ter complicação do River em jogadas de escanteio do Barracas, em jogadas de bola aérea do Barracas, alçada na área, tá? Então muito cuidado com isso. É uma equipe que pode complicar o River dessa maneira. Se você é trader, gosto dessa cotação do River porque é uma cotação de estabilização, né? Que a gente costuma dizer que tem mais probabilidade de se estabilizar, porque é uma cotação mais baixa, então obviamente vai atrair mais pessoas. É um jogo de horário diferente, geralmente na Argentina os jogos são à noite, então é um jogo de horário mais fácil de ser trabalhado pelo europeu, então isso significa que provavelmente vai ter mais dinheiro no mercado. O River é o líder da competição, então isso chama também mais apostadores para esse jogo. Então se o River conseguir encontrar um adversário mais recuado, o River pode ali nessa estabilização de mercado, se tiver uma imposição muito grande dentro do seu jogo, a gente pode ter um mercado estabilizado. Para você que é trader é muito bom. Lembrando, o River tem um bom primeiro tempo, mas não é tão bom quanto o segundo. Só que muito cuidado, o Barracas Central tem uma defesa muito boa, pode segurar o River em alguns momentos e tem uma bola aérea muito chata, tá? Se você é Panther, não gosto dessa cotação de vitória do River seca. Não gosto, tá? Acho que é um adversário que pode complicar a vida do River Plate por aqui, pelo estilo de jogo. Acho que pelo adversário que vai ser apresentado, a tendência é que eu tenho um adversário muito mais preocupado talvez em não perder do que em ganhar, então eu posso ter um time muito mais fechado, compactado, com linhas apertadas e encurtadas que vão dificultar a vida do River Plate. Então eu não olharia para esse jogo com tanto viés de vitória fácil do River e não olharia para essa vitória seca. Pode acontecer, mas não vale o prêmio, tá? A recompensa, como a gente diz. Vitória do River a 1,80 nesse jogo seria lindo, mas uma vitória do River próximo de 1,40 eu acho que está muito esmagado pelo risco, tá? E quando a gente olha aqui para handicaps, eu vejo uma probabilidade mais difícil, né? Por exemplo, a gente tem aqui, se eu não me engano, esse aqui é o 0,25 do River, tá pagando em torno de 1,30. Acho muito baixo. A gente tem a vitória seca próximo de 1,40, como a gente já falou, acho baixo. O menos 0,75 próximo de 1,51, 55 também acho muito baixo. E o menos 1 do River próximo de 1,72. O menos 1 significa que se o River vencer por um gol de diferença, você tem a aposta devolvida. Não é um time muito goleador do River ultimamente, tá? O River aplica algumas goleadas, vem de uma goleada contra o Banfield fora de casa, mas não é assim com tanta frequência. Então não é porque o River está bem colocado na tabela e o Barracas está mal colocado que eu vou simplesmente achar que o River vai golear esse jogo. Se você for trabalhar de uma maneira mais ousada, eu acho que essa é a linha mais indicada, tá? O menos 1 do River Plate. O River Plate tem condição e time para vencer por 2 gols de diferença o Barracas. Principalmente se fizer, obviamente, o primeiro gol cedo, porque aí vai ter espaço para contra-atacar. Mas eu não tô gostando das cotações, então eu te aconselharia levar esse jogo pro live e talvez ficar de olho nessa aposta aqui do menos 0,25 do River, próximo do segundo tempo. Então o River ali martelando. Caso o jogo termine empatado, você tem metade da sua aposta perdida, mas se o River vencer, você pode pegar uma cotação mais alta, tá? Gosto de pensar nesse menos 0,25 do River ao vivo. Não gosto de te indicar mercado de gols, porque o time do Barraca sofre em média poucos gols por jogo, tá? Então se eu fosse trabalhar alguma coisa isoladamente, seria no máximo um over 1,5 no live ou um over limite lá pro segundo tempo, tá? Essas seriam as minhas apostas para esse jogo aqui, lembrando que muito provavelmente eu, Theo, vou trazer esse jogo para um back favorito no primeiro tempo se eu encontrar o River com muita imposição. Às 16 horas no Campeonato Brasileiro, São Paulo e Fluminense. O São Paulo numa
continuação de ascensão no trabalho do Dorival Júnior e o Fluminense começando a apresentar um pouco de desgaste. Acho que essa é a palavra mais comum, né? Principalmente porque o nível de idade do Fluminense é mesclado, né? Alguns jogadores têm uma idade mais avançada. O tipo de jogo do Diniz que ele exige, um jogo um pouco fora da casinha, né? Alguns jogadores saem da sua posição de origem, vão até determinado local do campo para buscar a bola, para forçar a marcação. Isso obviamente exige do time um nível físico um pouco maior. E obviamente também, né, ao decorrer da temporada, isso vai apresentando algum desgaste, principalmente com esse calendário maluco. O Fluminense está envolvido na Libertadores, agora passou para as oitavas de final. É comum que a gente tenha esse desgaste. Quanto mais tempo para treinar, melhor o time vai ficar. É normal você ter um Fluminense muito forte no início da temporada, porque era onde tinha ali uma possibilidade de usar garotos, né, no campeonato carioca. O Fluminense foi campeão do carioca e tudo mais, mas aí você chega no campeonato brasileiro e você começa a ter um pouco de problema, porque o calendário é muito, muito louco aqui no Brasil, a gente já sabe disso. Ainda assim, o Fluminense é o 5º colocado no Campeonato Brasileiro e o São Paulo é o 11º, tá? Porém, quando a gente filtra dentro de casa, o São Paulo é uma equipe que só teve uma derrota em casa pro Palmeiras, não é nenhuma coisa anormal perder pro Palmeiras, tá? E o Fluminense, fora de casa, teve apenas 2 vitórias, tá? Uma delas aqui, as últimas, se eu não me engano, foi contra o Cruzeiro e a gente vai pegar outra vitória do Fluminense aqui fora de casa, foi contra o América, né? América e Cruzeiro foram as vitórias do Fluminense fora. Ou seja, não é um bom momento do Fluminense, não é um bom momento físico do Fluminense, tá? O Cano não está numa excelente fase, que é o seu principal goleador, né? O Cano antigamente batia a bola nele e entrava, era normal. E o Fluminense fora de casa não tem tantos resultados positivos. Inclusive os últimos jogos do Fluminense fora, ó, uma vitória contra o Bahia. Aliás, se eu filtrar aqui fora, olha só. Uma vitória aqui embaixo contra o Cruzeiro, a vitória contra o Paysandu na Copa do Brasil, fora de casa, uma vitória contra o América. Depois, derrota para o Fortaleza, derrota para o Botafogo no Rio, derrota para o The Strongest, aqui altitude, derrota para o Corinthians, aqui também era antes do jogo contra o Flamengo, aí derrota para o Flamengo, eliminação na Copa do Brasil, derrota para o River, também já era mais ou menos esperado, porque o River dentro de casa é muito forte, e aqui um empate contra o Goiás. Então, não é uma sequência muito boa do Fluminense. Já o São Paulo, tirando a derrota para o Sport num jogo onde o São Paulo, se não me engano, foi para penais esse jogo? Deixa eu dar uma olhada aqui se chegou aí para pênalti esse jogo aqui. Foi para pênalti. O Luciano Juba perdeu o pênalti, o São Paulo se classificou. Tirando essa derrota aqui no jogo da volta da Copa do Brasil e essa derrota para o Palmeiras, o São Paulo vem numa fase muito forte com o Dorival, tá? Tem alguns pontos a melhorar? Tem, tá? O jogo contra o Atlético Paranaense, por exemplo, saiu atrás, virou o jogo, mas depois que virou, recuou muito. E aí poderia ter sido um jogo onde o Atlético Paranaense poderia ter empatado no final, né? Aquele jogo onde o São Paulo escolheu mais proteger vantagem do que propriamente contra-atacar, mas não dá para ignorar os resultados. Os resultados do São Paulo são muito bons e o Dorival faz um excelente trabalho. A gente até comentou que não dá para pegar, por exemplo, essa derrota aqui, ó, que teve pro Grêmio fora de casa. Cadê? Aqui, ó. Essa derrota pro Grêmio e a derrota pro Palmeiras e crucificar o São Paulo, né? Teve uma derrota pro Cruzeiro também, mas mesmo assim é um trabalho muito bom e dentro de casa o São Paulo vem jogando muito bem. A gente tem uma cotação de 2,25 do São Paulo contra o Fluminense. Historicamente, os dois, vamos colocar aqui nos confrontos, a gente tem dentro do Morumbi, um São Paulo tendo um pouco de dificuldade com o Fluminense. Eu vejo aqui 3 vitórias do São Paulo nos últimos 10 jogos. É pouco, é muito pouco. Tá, o Fluminense também não vence tanto. Tivemos vários empates. No geral, no confronto entre eles, você tem um Fluminense... Acho que é um jogo mais empatado, né? Fluminense 1, 2, 3, 4 vezes, 5 vezes. São Paulo também 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Acho que é um confronto muito parelho. O mercado acerta aqui nessa colocação de cotação. Mas eu acho que dentro de casa, no momento, na hora da gente fazer esse recorte, o São Paulo ele é um pouco mais favorito, tá? Eu concordo com o mercado por aqui. Quando a gente filtra o PDF de apoio, eu consigo ver um São Paulo com um número de vitórias bem mais elevado, um time que sai na frente do placar igual o Fluminense, 50% das vezes, então não é um time assim com tanta iniciativa, inclusive saiu atrás do Atlético Paranaense no último jogo, fica sem sofrer gol em poucos jogos, assim como o Fluminense, é uma defesa que ainda cede oportunidade para o adversário, tá? Falhou em marcar menos vezes do que o Fluminense, tem um ataque um pouquinho melhor e uma defesa também um pouco
pouco melhor. Primeiro tempo de São Paulo é mais sólido, com um pouco mais de gols marcados e um pouco também mais de gols sofridos, um pouco mais de derrota, porém um pouco mais de vitória. Mas o melhor momento do São Paulo é o segundo tempo, onde ele tem demonstrado possibilidade de virada de jogo, né? Isso é uma coisa que tem ido atrás quando tá perdendo, tem muito mais vitórias, muito mais gols marcados e tem uma defesa mais corrigida. Eu já falei isso aqui. Quando a gente tem um time que melhora no segundo tempo, significa que a gente tem um treinador muito bom de observação do que precisa ser mudado. Chega no vestiário, fala com um determinado jogador, muda determinada posição e o time realmente desenvolve, tá? Então gostei bastante do que o Dorival tá fazendo, gosto bastante do que o Dorival tá fazendo no São Paulo. A gente tem um segundo tempo de São Paulo muito forte. Caso ele esteja perdendo, pode ser uma oportunidade para você tentar buscar um empate, às vezes até uma possível virada. Tá? Se você é trader, eu não traria tanto viés para cá, porque por mais que o Fluminense esteja num momento ruim, o Fluminense já passou aquela fase da Libertadores. Ou seja, deu aquela respirada, já se classificou, beleza, show de bola. Então acho que o Fluminense agora volta o seu foco para o Campeonato Brasileiro, pelo menos até voltar o foco na Libertadores de novo. Então, por enquanto, o Fluminense deve se focar mais no Campeonato Brasileiro, até porque foi eliminado da Copa do Brasil. Então, é uma tendência de um possível crescimento do Fluminense, só não sei se vai ser agora, tá? Então não traga viés, eu viria para trabalhar aqui correção de preço, para estar contra a pior equipe em campo, sem problema nenhum. Se você é Panther, eu consigo ver pelo momento um pouco de favoritismo, mas é bem leve, tá? Pro São Paulo. Vamos dar uma olhada nas cotações aqui. Eu tenho o handicap 0,25 do São Paulo, pagando próximo de 1,90. Não é ruim, significa que se o São Paulo empatar, você tem metade da sua aposta perdida. Você precisa da vitória do São Paulo para ter lucro. O empate anula está próximo de 1,60. Não acho ruim também. Não acho ruim esse empate anula. Inclusive, acho que é a melhor opção. O empate anula 1,60. E o mais 0,25 do São Paulo pagando 1,45. Se você é muito mais conservador, pode ser uma opção. Significa que se o São Paulo empatar o jogo, você tem metade da sua aposta ganha, tá? Mas eu acredito que a melhor opção seja aqui no empate anula, porque aí você tem uma opção de lucro um pouquinho mais elevado, tá? Gosto dessa opção. O Fluminense pode vencer o jogo? Óbvio. O Fluminense, até pouco tempo atrás estava brigando para a liderança, foi líder do seu grupo da Libertadores com o River Plate junto. Então, é uma equipe muito chata e bem treinada. O problema do Fluminense, na minha opinião, é mais físico, tá? Mas mesmo assim, dentro de casa, eu gosto dessa cotação do empate anula do São Paulo, próximo de 1,60. Às 18h30 também no Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebe o Fortaleza no Maracanã, no Rio de Janeiro, e a gente precisa de uma resposta para uma pergunta muito simples. Qual Flamengo vai entrar em campo? O Flamengo do Campeonato Brasileiro, que enfrentou o Bragantino, daquele jeito estranho, né? Um time que tomou quase 30 chutes no gol e não deu nem 2 direito. Ou o Flamengo das Copas, da Libertadores, da Copa do Brasil, um Flamengo que passou por cima do Alcas, que não deixou o time respirar, um Flamengo muito físico com o Sampaoli, com uma marcação pressão muito forte. Essa é a resposta que a gente precisa para nossa pergunta para poder traçar um bom cenário por aqui. Porque o Fortaleza não é um time bobo, né? Lembra da última vez que a gente falou do Fortaleza fora de casa contra o Cruzeiro? Era muito provável que o Cruzeiro vencesse, o Fortaleza foi lá e venceu, e o Fortaleza fez um jogaço. Ficou barato pro Cruzeiro aquele 1-0, né? Fora de casa, o Fortaleza tem 2 vitórias apenas, mas também só tem 2 derrotas. O time marcou 1 gol a mais do que sofreu e só teve 5 gols sofridos em 6 partidas. O Flamengo, dentro de casa, tem 4 vitórias em 6 jogos, marcou muito mais, 3 vezes mais gols do que sofreu e tem apenas 1 derrota. A campanha do Flamengo é muito boa. O nível técnico do Flamengo, com todo respeito ao Fortaleza, é muito superior ao do Fortaleza. Mas o mercado subiu essa cotação do Flamengo aqui e, obviamente, existe essa dúvida se é o Flamengo que vai entrar em campo que venceu o Alcas, ou o Flamengo que perdeu para o Bragantino, ou que tomou 2 gols do Santos em má fase. O Flamengo tomou 6 gols em 2 jogos. Isso realmente é preocupante, tá? Dentro de casa, o Flamengo vem de 4 vitórias seguidas, tirando aqui também esse empate contra o Cruzeiro, e a última derrota foi contra o Botafogo, quando era mandante no Maracanã. E o Fortaleza fora de casa, dessas 2 vitórias seguidas contra o Cruzeiro e o Palestino na Copa Sul-Americana, nem precisava vencer, tá? O Fortaleza já era primeiro do grupo, vinha depois, antes disso, de derrotas na Copa do Brasil para Palmeiras, no Campeonato Brasileiro para o América, na Sul-Americana para o Estudiantes de Mérida, não confunda, e para o Botafogo fora de casa lá no Newton Santos. De maneira geral, eu vejo um Flamengo realmente favorito e com muito mais chance de vencer por aqui.
tá? Só que historicamente, apesar de realmente ser um jogo onde o Flamengo costuma vencer mais, o Fortaleza venceu a última partida e é um jogo com muita tendência de ambas marcam, pelo menos nos últimos jogos, tá? 2-1, 2-1, 2-1 e 2-1 se repetiram com muita frequência. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver um Flamengo com mais vitórias, saindo mais vezes na frente do placar, toma mais iniciativa, não falhou em marcar em nenhum jogo e em quase 70% dos jogos não sofre gol. O Fortaleza não sofreu gol em 50% dos jogos, foi o primeiro a marcar em 50% dos jogos. Não é uma equipe ruim, como eu falei, é uma equipe chata. Não tem um nível ofensivo tão forte quanto o do Flamengo. O Flamengo marcou 2 vezes mais gols do que o time do Fortaleza, mas o nível defensivo das duas equipes é bom. O Flamengo é superior no primeiro tempo, com mais gols marcados e o mesmo número de gols sofridos, mas tem mais vitórias. O Fortaleza não venceu nenhum primeiro tempo. As vitórias do Fortaleza foram construídas, a maioria das vezes, no segundo. E o Flamengo tem um segundo tempo muito forte. De novo, isso é muito à mão de um bom treinador, e a gente sabe que o Jorge Sampaoli é um excelente treinador. Apesar das suas maluquices, é um cara meio 22, né? Mas apesar das suas maluquices, é um cara muito bom de jogo. Então não perdeu nenhum segundo tempo o Flamengo, venceu quase 85%, tem 8 gols marcados e apenas um gol sofrido. É um time que tem marcado muito de cabeça também. O Léo Pereira, por exemplo, é um dos artilheiros da equipe, que viu? Aqui, ó, o Ayrton Lucas tem 4, o Léo Pereira tem 3 e o Gabigol tem 3. Então ainda é um Flamengo que não encontrou o seu grande goleador do ano. Talvez, eu não sei se o Bruno Henrique vai estar disponível, mas o maior reforço do Flamengo não precisa ser comprado. O maior reforço do Flamengo é o retorno do Bruno Henrique. E ele fez uma excelente partida contra o Alcas, e eu acredito que se ele for titular aqui contra o Fortaleza, ele vai dar muito trabalho pelo lado esquerdo, muito provavelmente colocando o Cebolinha no banco, tá bom? Então, se você é trader, gosto de pensar, caso o Flamengo esteja com Thiago Maia muito bem em campo, fazendo aquela marcação, pressão no pós-perda. Se eu tiver, por exemplo, não sei se o Flamengo vai entrar com o Ayrton Lucas ou com o Filipe Luiz. O Filipe Luiz é um cara de muito mais passividade, não vou dizer, mas é um cara que abranda mais o jogo, que faz o time pensar um pouco mais, que não deixa o time acelerar tanto, que faz o time jogar de maneira um pouco mais organizada ali no lado esquerdo. O Ayrton Lucas já é um cara que pressiona muito, né? Então, quando você tem um Bruno Henrique jogando na esquerda, muito provavelmente você vai ter um Filipe Luiz para poder segurar um pouco, porque o Filipe Luiz não sobe tanto, tá? Quando você tem o Ayrton Lucas na esquerda, você não pode ter um ponta tão avançado como, por exemplo, o caso do Cebolinha ou o Bruno Henrique, porque aí sobe os dois. O Ayrton Lucas é um lateral que sobe muito. Apesar de ter condição física de voltar, acaba deixando em algum momento aquele lado desguarnecido, tá? Então vamos ver o que o São Paulo vai fazer, se vai jogar com o Filipe Luiz ou com o Ayrton Lucas, mas, sinceramente, se você é trader, se o Flamengo estiver marcando pressão no pós-perda e o Fortaleza fizer um primeiro tempo permissivo, como fez em alguns outros jogos fora de casa, você pode ter uma probabilidade de trabalhar talvez um Leia pior equipe em campo, ou Fortaleza, ou um back Flamengo, tá? Se você é punter, eu gosto dessa vitória do Flamengo seca, tá? 1,75. Eu acho muito cabível, principalmente se você conseguir pegar essa odd talvez até próximo de 2, e essa odd ela tá alta, mas olha, não acho ruim também um menos 0,25 do Flamengo pagando 1,50, que significa que o Flamengo empatar esse jogo, você perde metade da stake, tá bom? Eu não gosto de pensar assim em uma coisa tão larga, num menos 1,5, eu acho desnecessário, porque o Fortaleza é um time que toma pouco gol até o momento e é bem treinado, mas eu acredito que esse menos 0,25 do Flamengo para essa partida, depois desse bom jogo contra o Alcas e depois também de ter tomado uma chacoalhada da goleada contra o Bragantino, eu acho que é uma boa oportunidade, tá? Óbvio, futebol, nada é certeza, nada é impossível, mas eu acredito sim que o Flamengo é muito forte dentro de casa para pegar o Fortaleza. E essa vitória seca do Flamengo, ou menos 0,25, me agrada. Nas opções de jogos extras para esse sábado, primeiro aqui em cima, o Campeonato Argentino, um pouco mais à noite, tirando o jogo do River, que é um jogo um pouco mais cedo. O São Lourenço contra o Rosário Central são equipes mais bem colocadas aqui em cima, um jogo mais parelho. O Estudiantes vai pegar um time do Central Córdoba que está menos, vamos dizer assim, cotado como favorito, ou seja, uma equipe mais lá embaixo da tabela. O Estudiantes dentro de casa é muito forte, pode ser uma opção para trabalhar a favor. E o Tajeres também pega o Godoy, que é uma equipe que não está assim tão alta na tabela. O Godoy está em 10º, tá? Então, como o Tajeres é vice-líder, pode ser também uma oportunidade para ficar de olho no trabalho ao vivo. Na Bielorrússia, nós temos o Dinamo Minsk contra o Belchina, acho que é assim que se fala. O Minsk é o vice-colocado, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. É o vice-colocado, deixa eu abrir aqui, ó, aí, ó, do campeonato da Bielorrússia. Dentro de casa, o Minsk tem 6 jogos, 6 vitórias seguidas, por isso essa cotação esmagada. Pode ser um jogo para você ficar de olho num possível handicap, tá?
Não acho ruim, não. Às 18h30 no Campeonato Brasileiro temos Bahia e Grêmio e depois às 21 horas temos Internacional e Cruzeiro. Eu não trouxe para uma análise mais aprofundada porque são jogos parelhos, são jogos difíceis mesmo, tá? O Bahia, por mais que não esteja tão bem posicionado assim na tabela, é o 14º, não vem de resultados tão ruins dentro de casa, tá? Se a gente pegar aqui os jogos do Bahia dentro de casa, olha só, teve uma derrota para o Flamengo, onde o Bahia teve 2 jogadores a menos, teve uma derrota para o Botafogo, o líder do campeonato, mas o Bahia não faz jogos ruins, pelo menos nos últimos jogos, e venceu o Palmeiras dentro de casa no último jogo. Então um jogo difícil pro Grêmio, tá? Não acho nenhuma falta de respeito com o Grêmio falar que o Bahia pode sim complicar a vida do Grêmio por aqui, mesmo o Grêmio sendo hoje o vice-líder da competição. E temos Internacional e Cruzeiro, que também é um jogo complexo, porque o Cruzeiro faz bons jogos fora de casa, não consegue tantos resultados, né? Mas vem marcando com frequência. Marcou 3 no Bragantino, 1 no Corinthians, 4 no América, 1 no time do Grêmio, 1 no time do Flamengo, 2 no time do Bahia, que a gente acabou de conversar. Então não é um time bobo. Só que o Internacional em casa vem de 4 vitórias seguidas, um jogo de Copa e um jogo aqui de Copa Libertadores, que ele jogou muito bem. E obviamente tem um histórico do Internacional contra o Cruzeiro que me parece ser um pouco mais acentuado, tá bom? Talvez seja por isso que a cotação do Inter esteja próximo de 2. Obviamente no Beira-Rio o Inter é muito forte. Aí temos uma sequência de jogos de Campeonato Brasileiro Série B. O Sampaio dentro de casa costuma ser um time chato. O Criciúma pode ter trabalho por aqui. O Atlético Goianiense em casa também é uma equipe boa, mas o Vila Nova é um excelente visitante. Não esqueçam disso, tá? Eu faço questão sempre de comentar aqui, ó. O Vila Nova quase sempre vem com odd alta, mas é um time muito chato fora de casa. O Vila Nova é o líder da competição e fora de casa tomou apenas 3 gols, tá? Muito cuidado, esse Vila Nova é um time que às vezes até merece um handicap positivo a favor dele, tá bom? E temos aqui o nosso jogos assim, vamos dizer, alternativos, né? Na Finlândia, o HJK, que é o Helsinki, o SJK e o KuPS decepcionaram na última rodada, acho que todos os 3 não venceram, tá? E o Malmo que vai pegar o Sirius, o Malmo, se eu não tô enganado, deixa eu trazer aqui pra gente conversar do Malmo. O Malmo, ele é líder do campeonato já, com o Elfsborg ali na cola. O Sirius é o 11º, o Malmo dentro de casa tem 5 vitórias em 6 jogos, tá invicto, tá? Isso explica a cotação mais baixa, dá pra ficar de olho nessa vitória do Malmo. Meus amigos, eu vou ficando por aqui, não se esqueçam, eu fiz um projeto piloto dos vídeos diários para membros do canal, falando do pós-planejamento. Chamei ele de pós-planejamento mesmo. Se você entrar no canal, no perfil do canal, você vai ver já o vídeo ali. Ele é exclusivo para os membros que me apoiam na produção de conteúdo. Então, além do PDF de apoio, você vai ter agora, vou tentar, tá? Todos os dias fazer, antes de gravar o BDM do próximo dia, fazer um pós-planejamento de como foi o dia anterior, que oportunidade que a gente poderia ter encontrado em relação a punch, em relação a trade. É um papo ali de... hoje eu falei que ia ser 10 minutos, foi 15, mas é um papo ali mais próximo, a gente pode trocar uma ideia melhor. Se você não é membro do canal, clica aqui embaixo em Seja Membro, apoia meu conteúdo e tem acesso a esse conteúdo exclusivo. E eu deixei ele privado para não ficar poluído, até porque se eu colocar ele público, vai matar completamente o engajamento do meu canal. Vai ter um vídeo com poucas visualizações, porque pouca gente se interessa no pós, né, em revisar, muita gente se interessa no próximo, e a aposta é isso mesmo, vamos que vamos. Infelizmente, a massa, a maior galera tá mais preocupada em apostar o tempo todo do que revisar se fez uma boa aposta, se fez um bom trade, infelizmente, tá bom? Mas é isso, se você quiser acessar esses conteúdos, além do nosso querido PDF de apoio, feito por mim na mão, você se torna membro do canal, vai ser um prazer ter você por aqui. Beleza? Grande abraço, fica com Deus até domingo e a gente se vê.